Bom dia, bem-vindos ao nosso webinar relativo à tesouraria, o SAIS XRT. O meu nome é David Ferreira, atualmente sou o Country Manager da Live Business Consulting em Portugal, e tenho comigo hoje o Ricardo Pereira, que é um consultor de pre-sales da SAIS. Será o Ricardo que irá fazer o overview do SAIS XRT. Nós fizemos este webinar, decidimos lançar este webinar e desde cedo percebemos que eh, havia um número de inscritos muito significativo, porque efetivamente a tesouraria é algo absolutamente fundamental numa organização. Nós podemos ter um excelente produto, oferecer um serviço diferenciador, faturar muito, mas a verdade é que se não tivermos cuidado com a nossa tesouraria, mais tarde ou mais cedo vamos tomar uma decisão errada ou vamos deixar de tomar uma boa decisão porque pura e simplesmente não temos informação disponível para tomarmos essas decisões. E o SaaS XRT, o que nós pretendemos quando implementamos o SaaS XRT é efetivamente ajudar as organizações a conseguirem automatizar ao máximo os seus processos de tesouraria. Quando chegam de manhã à sua organização, tudo aquilo que são tarefas com pouco valor acrescentado e que normalmente são feitas manualmente, já terem sido executadas pelo XRT, terem informação up-to-date e conseguirem tomar as melhores decisões possíveis para a sua organização e para o seu negócio. Esse é o grande objetivo quando implementamos o SaaS XRT. Eu, antes de passar ao meu colega Ricardo, permitam-me apenas 2 minutos para apresentar a Live Business Consulting. Nós aparecemos no mercado em 2016, portanto somos um parceiro tecnológico da SaaS para o mid-market, portanto não só o SaaS XRT, mas também para o SaaS X3, o RP da SaaS, e para o SEI, Business Intelligence da SaaS. Só prestamos serviços dentro destas tecnologias SaaS e somos um parceiro Platinum da SaaS. Correr aqui de forma muito rápida a nossa história. Portanto, em 2016 a SaaS efetivamente mudou um pouco a sua estratégia na abordagem ao mercado relativamente ao mid-market e passou a apostar em parceiros. E foi aí que surgiu a Live Business Consulting. Portanto, foi formada inicialmente por uma equipa ex-SaaS, ex-colaboradores da SaaS, foram fazendo o seu caminho, ganhando os seus clientes, fazendo aumentar a sua equipa de consultores, e depois, através de alianças estratégicas, inicialmente com a Ticonor, no País Basco, e mais recentemente com a Edvalue, aqui em Portugal, fez crescer a sua presença, a sua equipa e a sua base de clientes. Portanto, nós atualmente contamos com cerca de 100 clientes, cerca de 40 consultores de X3, e pronto, e estamos completamente preparados para vos ajudar a implementar o SaaS XRT e ajudar-vos a organizar a vossa tesouraria. Vou passar ao meu colega Ricardo, apenas lhe referir que vocês podem colocar todas as questões que acharem pertinentes, que no final nós temos um período de 10, 15 minutos para podermos responder às vossas questões. Ricardo. Sim. Bom, antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Pereira, eu sou, como também já fui apresentado pelo David, mas basicamente eu sou pre-sales do middle market na SaaS e a minha missão hoje é, no fundo, fazer aqui uma pequena apresentação da nossa solução. Pronto, não perdendo aqui muito tempo, em termos de alguns fatores principais daquilo que é a nossa plataforma. Pronto, a nossa plataforma é uma plataforma, o nosso software, a nossa solução, é uma plataforma ao qual nós intitulamos como uma plataforma vertical, no sentido que é uma plataforma dedicada exclusivamente à gestão da tesouraria das empresas e é uma solução que permite trabalhar não só com soluções SaaS, como qualquer tipo de solução. Pronto, dentro dessa solução, alguns dos bullet points que eu gostava de mencionar
Esta solução é uma solução internacional, portanto, não é uma solução que é comercializada tanto na Península Ibérica como a nível internacional, ok? É uma solução que não pretende fazer qualquer tipo de substituição aos RPs, até porque não o conseguiria. Portanto, basicamente é uma solução que tem como seu ponto, objetivo principal, a gestão da tesouraria e complementar a informação contida nos RPs. Bom, dizer-vos também que é uma solução que já tem 30 anos de experiência e, portanto, já houve muita aprendizagem, muitas adaptações à solução, já é uma solução bastante robusta. Dizer-vos também que 60% das empresas do PSI são clientes do SAS XRT e, não menos importante, também dizer-vos que 90% dos principais bancos portugueses são nossos clientes. E quando eu falo aqui são nossos clientes, não falo dos protocolos que nós temos com as várias instituições bancárias, que aí basicamente é praticamente todas, ok? É o facto de os próprios bancos reconhecem valor na nossa solução e utilizam a nossa solução também para fazer a sua gestão de tesouraria, ok? Pronto, de resto, eu não vou perder muito mais tempo neste slide, vou passar um pouco à frente. Também não quero perder muito tempo neste slide, mas basicamente aquilo que nós vos estamos a oferecer é, no fundo, uma solução que pode integrar ou pode comunicar com as várias instituições bancárias e, dessa forma, receber todos os dias, diariamente, os extratos das várias instituições bancárias para uma única solução. É possível ter integrações também com as várias bases de dados que vocês utilizam, os vários RPs, etc. E com base nessa informação, no fundo, o facto de termos toda essa informação numa única solução, obviamente nos traz maior visibilidade, maior controle sobre o nosso dinheiro e, potencialmente, uma melhor gestão e uma melhor tomada de decisão. Bom, eu não vou perder aqui muito tempo com estes passos e vou já passar aqui à arquitetura funcional da solução. Bom, basicamente, a nossa solução existem três grandes áreas ou três grandes ITs dentro do XRT, ITs esses que, no fundo, são aqueles que mais são pretendidos pelos nossos clientes. Um deles é a comunicação, a abertura do canal multibancário, ou seja, a comunicação direta com as várias instituições bancárias. Essa comunicação é uma comunicação bilateral, no sentido que tanto nos permite diariamente recepcionar os extratos de todos os bancos numa única plataforma, evitando assim a necessidade de ter que entrar em cada um dos home bankings para aceder a essa informação, e no fundo aqui vocês têm uma única plataforma que contém toda essa informação, que é tratada, uniformizada e disponibilizada essa informação para vocês diariamente numa única plataforma. Pronto, isso é um dos sentidos, sentido esse que é muito apreciado pelos nossos clientes e diria que 99% dos clientes do XRT acabam por ter essa parte da solução, da comunicação bancária, mas no fundo isto é uma comunicação bilateral no sentido que não só nos permite recepcionar os extratos, como nos permite também comunicar para os bancos, nomeadamente dando ordens de pagamento ou ordens de cobrança ao banco e também, mais uma vez, evitando a necessidade de vocês terem que pegar num fecheiro SEPA e entrar em cada um dos home bankings, colocar esse mesmo fecheiro, depois ser passado para os autorizadores e também terem que aceder, e no fundo aqui temos uma plataforma que no fundo agrega toda essa informação e é possível fazer todo esse passo. Depois, as outras duas grandes áreas de sucesso é, no fundo, o cash management, que tipicamente é intitulada por tesouraria previsional. No entanto, na minha opinião, é redutor falarmos em tesouraria previsional, porque não só estamos a ver a previsão daquilo que será a nossa tesouraria, mas também ver aquilo que ocorreu no passado, no sentido de percebermos aonde é que andamos a gastar o nosso dinheiro, de onde é que veio as origens do nosso dinheiro. Okay?
e, para além do cash management, também a outra área, a parte da reconciliação bancária. Ok? Tanto o cash management como a reconciliação bancária, ambos têm o mesmo princípio. Basicamente, o princípio é a confrontação entre duas faces da moeda. Uma das faces que é comum aos dois módulos é o extrato bancário, a outra face da moeda, por exemplo, na reconciliação bancária, que é mais fácil de explicar, no fundo não é mais do que os movimentos da contabilidade registadas nas contas de disponibilidades. Pronto. E ambos os módulos, o princípio é o quê? Temos estas duas faces da moeda, por um lado o extrato do banco, por outro lado, neste caso, o movimento contabilístico nas contas de disponibilidades e depois fazermos a confrontação, a reconciliação entre ambos os fatores. No cash management, a lógica é exatamente a mesma, portanto, temos, por um lado, uma área em que nós efetuamos o registro de tudo aquilo que são os cash flows da nossa organização, em que eles, numa primeira fase, entram num estado de previsão, e depois temos a outra face da moeda, que é o nosso extrato bancário, e quando, do momento da reconciliação, aquilo que é feito quando é reconciliado é, no fundo, alterar o estado do cash, das entradas do cash management, do estado de previsão para o estado já real. Okay? No fundo, a lógica acaba por ser em tudo semelhante à reconciliação bancária, mas tem sempre estas duas faces. Dito isto, no fundo, nós temos sempre aqui a necessidade de alimentar estas duas áreas e, portanto, uma das áreas já está garantida através da tal comunicação bancária e que alimenta uma das faces da moeda. A outra face da moeda, que no fundo é esta área superior que aqui está, okay? A outra face da moeda são as várias fontes de dados e, por exemplo, para a reconciliação bancária não é mais do que o sistema de contabilização que vocês utilizam, em que nos permite também ter uma ligação direta e diariamente ser atualizado todos os movimentos contabilizados nas contas de disponibilidades no nosso sistema XRT. Por outro lado, o cash management, a sua fonte de dados principal também será os vários sistemas, as várias bases de dados, nomeadamente os ERPs, mas aqui o processo já não é tão linear quanto o da reconciliação bancária, no sentido que depende de cliente para cliente. Mas, tipicamente, uma das fontes de dados são, por exemplo, todas as faturas que estão por pagar ou por receber, em que nós podemos considerar que, com base na data de vencimento desses mesmos documentos, essa será a nossa previsão de pagamento ou de recebimento. No entanto, essa fonte de dados tanto pode ser um RPI, tanto pode ser utilizado as faturas, como também pode ser utilizado orçamentos que sejam criados diretamente nos RPs ou noutro sistema qualquer. Pode ser utilizado as encomendas, pode ser utilizado, no fundo, tipicamente, qualquer informação que está contida dentro do ERP, nós poderemos utilizá-la sob a forma de criar, no fundo, a nossa previsão de cash flow na empresa. Ok? Pronto. Para além destas fontes de dados mais normais, também podemos utilizar o registro manual diretamente no cash management, mas também podemos utilizar, por exemplo, fecheiros de Excel ou fecheiros de texto, em que tipicamente são criadas estruturas de importação tão lineares, tão simples quanto simplesmente dizer que, por exemplo, num fecheiro de Excel a coluna A está mapeada para o campo A, a coluna B está mapeada para o outro campo do XRT e a coluna C, por isso simplesmente é para ignorar. Portanto, basicamente nós podemos utilizar, no fundo, qualquer fecheiro de Excel também para alimentar a nossa tesouraria previsional. Inclusivamente, é possível configurarmos o XRT para que, sempre que existir um fecheiro numa determinada pasta, ele diariamente ou periodicamente vai verificar se existe um fecheiro e, existindo, faz automaticamente a importação. Portanto, não havendo sequer necessidade de intervenção do utilizador, basta que aquela tal pasta que foi mencionada seja alimentada.
ok? Pronto, para além destas três grandes áreas que acabei de falar, depois existem outras partes da solução que para alguns clientes são mais relevantes do que para outros, mas que também podemos oferecer, nomeadamente a parte dos instrumentos financeiros, em que é possível determinar todas as condições do empréstimo, por exemplo, a aplicação cria automaticamente o cronograma financeiro ou o plano de pagamento desse mesmo instrumento financeiro e, com base nesse plano de pagamento, criar logo ou alimentar logo a nossa área de cash management ou, inclusivamente, o instrumento financeiro, se estiver associado a uma taxa Euribor, sempre que é feita a atualização da taxa Euribor, a aplicação ter a capacidade de refazer no futuro, a tudo aquilo que é futuro, o nosso cronograma financeiro e dessa forma dar-vos aqui uma visão maior daquilo que é suposto o banco vos cobrar ou aquilo que é suposto vocês receberem pelos depósitos que eventualmente têm. Pronto, para fechar aqui a parte da arquitetura funcional, só vos dizer que toda a nossa solução é compliance, no sentido de podemos fazer a gestão de utilizadores, podemos fazer o nível de acesso dos utilizadores e etc. Eu vou rapidamente avançar, só para fechar aqui a parte da comunicação do banco e ter-vos aqui uma representação gráfica daquilo que é a comunicação com o banco. No fundo, nós temos uma solução intermédia, que é o SBE, SAGE Business Exchange, em que esta solução intermédia, no fundo, é a solução que é responsável por comunicar com os bancos e comunicar tanto com o XRT quanto os RPs, em que, no fundo, o seu objetivo é, no fundo, uniformizar toda essa informação. E, portanto, no fundo, nós, ao comunicarmos com os bancos, recepcionamos os extratos, esses extratos são trabalhados no SBE de forma a uniformizar e depois são enviados ou para o XRT ou, inclusivamente, há muitos clientes nossos que, basicamente, aproveitam o facto dessa uniformização e enviam o extrato para os RPs. Para além disso, temos então também a possibilidade, neste caso eu representei aqui as ordens de pagamento, mas também as ordens de pagamento, mas também podem representar as ordens de cobrança, em que basicamente os RPs geram fecheiros SEPA, esses fecheiros SEPA são guardados numa determinada pasta, o SBE está atento a essa pasta, sempre que tem um fecheiro, ele basicamente pega no fecheiro, encripta o fecheiro e coloca numa pasta específica. Essa pasta, mediante o workflow de aprovação desse mesmo pagamento, podemos configurar o SBE para enviar automaticamente um e-mail para os diferentes aprovadores, esse e-mail contendo um determinado link esse que a pessoa basicamente só tem que aceder ao link. Acedendo ao link, consegue visualizar qual o detalhe dessa ordem de pagamento, fazer a aprovação ou não, e após a aprovação, o SBE automaticamente comunica com o banco, dando a ordem de pagamento, evitando dessa forma a necessidade de entrar em cada um dos home bankings para fazer este processo, bem como um conjunto de utilizadores terem que entrar para a mesma ordem de pagamento, fazer as aprovações, etc. Pronto, entrando já diretamente na aplicação, para vos mostrar. Onde a aplicação é essencialmente uma solução web-based, ou seja, não é um sistema SAS. No fundo, vocês poderão adquirir sob a forma do sistema SAS ou, basicamente, instalar a solução num vosso servidor e depois cada posto acede à solução através de um browser, de um qualquer browser. Ou seja, evitando dessa forma terem a necessidade de fazer qualquer tipo de instalação e permitindo também dessa forma poderem aceder à solução, seja através de um portátil ou de um computador ou através de qualquer outro dispositivo móvel ou o que for. Bom, a partir daqui, fazendo então aqui a entrada, a solução é multi-language, okay? Multilíngua, multi-idioma, melhor dizendo, okay? E permite trabalhar
com multi-empresas e multicontas, ou seja, no fundo é terem aqui uma solução em que, se forem um grupo de empresas, poderão agregar toda a informação bancária num único sistema, independentemente de ser a empresa A, B, C ou D, podem agregar toda essa informação aqui no nosso sistema. Pronto, a minha página de entrada é um dashboard. Estes dashboards são completamente editáveis e personalizáveis por utilizador, portanto, cada utilizador poderá ver da forma como pretender. Isto é um exemplo de um dashboard em que eu consigo ver as várias contas bancárias e o seu saldo atual. Consigo, por exemplo, ver em termos do estado da reconciliação, em que estado é que estamos em termos dos resultados de reconciliação, ou, por exemplo, outra coisa que poderá ser importante ou relevante para o utilizador é perceber dos vários fecheiros que foram importados, se eles tiveram sucesso, se não tiveram, se houve algum problema, ok? De qualquer das formas, toda essa informação é completamente editada. Em termos de navegação, a navegação é feita através do botão hambúrguer, no canto superior esquerdo, em que, ao selecionarem, é-vos disponibilizado, então, os vários módulos da solução, nomeadamente os dashboards, em que eu estou a utilizar este, mas como podem ver, já vem por defeito uma série de outros dashboards criados e a possibilidade de criar novos, e depois tem também os vários módulos em concreto, portanto, o módulo do cash management, da tesouraria, o módulo da reconciliação, o módulo dos investimentos financeiros e depois o módulo, por exemplo, aqui da área bancária, que no fundo concentra todos os extratos bancários e assim sucessivamente. Pronto, aquilo que vos estava a falar ainda há pouco, se repararem, tanto no módulo da tesouraria, nós temos as duas faces da moeda, portanto, por um lado, o diário de tesouraria, que representa todos os cash flows da nossa empresa, e por outro lado, os movimentos do banco. A mesma coisa ocorre na reconciliação bancária. Por um lado, temos uma das faces que representa o registro contabilístico nas contas de disponibilidades, e por outro lado, a outra área que representa o movimento do banco. Bom, eu vou utilizar aqui a tesouraria previsional, o cash management, para vos dar aqui a explicação. Pronto, então, no fundo, imaginem, eu vou usar aqui um dos primeiros, uma das primeiras soluções que vos tinha falado, como das soluções mais que os clientes mais se relacionam, a parte da comunicação com os bancos e a possibilidade de ter toda a minha informação agregada numa única área, e aproveitando também esse facto para vos explicar como é que funciona o nosso, em termos estruturais, como é que está organizada a nossa solução. Pronto, basicamente, cada diário é sempre composto por uma lógica de colunas e linhas, ok? Que é o exemplo que eu vos estou a dar. Dessas colunas, é possível vocês utilizarem filtros de cada uma de coluna. Filtros esses podem ser acumulativos, podem fazer ordenações ou não, podem determinar aqui que se os filtros é igual, maior, começa, termina, contém, no fundo o básico, ok? E para além disso, também é possível colocar relativamente a cada um dos movimentos comentários sobre estes movimentos. Por exemplo, reparem, este movimento foi um movimento que ocorreu neste banco de 1 milhão e tal, e alguém decidiu colocar aqui um comentário do tipo analisar este movimento porque surgiu-lhe alguma dúvida, para tentar eventualmente questionar ao banco o que é que se passou. Bom, para além disso, é possível também criar filtros e vistas. Estes filtros e vistas acompanham-nos em todos os diários que vos falei anteriormente. Qual é que é estes filtros e vista? Bom, por um lado, é possível criar múltiplos filtros. No fundo, o filtro é filtrar uma determinada informação. Por exemplo, neste caso em concreto, eu decidi, por exemplo, filtrar aqui a informação só para as empresas cujo país seja Portugal, ok? Mas eu posso utilizar qualquer tipo de filtro, basta para isso adicionar aqui uma condição, e das condições eu posso utilizar qualquer dado que exista, qualquer campo que exista dentro da base de dados, que são imensos. Inclusivamente, posso criar campos de utilizador e utilizá-los sob forma também de filtros ou de visualização. Ok? Para além dos filtros,
também tenho a possibilidade das vistas. As vistas, basicamente, é a forma como eu quero visualizar a minha informação, que neste caso também é possível, por exemplo, alterar aqui a vista e, por exemplo, fazer uma coisa tão simples como tudo isto. Eu tenho estas colunas, mas eu, para além destas colunas, quero, por exemplo, colocar aqui a descrição da minha sociedade, por exemplo, e aqui a mesma lógica, todos os campos, e neste caso quero pegar na minha conta da sociedade e dizer que pretendo que seja o primeiro campo. Ao fazer aqui aplicar, ele automaticamente vai colocar então aqui a sociedade a que diz respeito e com base nisso nós podemos fazer agrupamentos, podemos fazer formações condicionais, por exemplo, colocar os valores a débito a verde, os valores a crédito a vermelho, ou o contrário, o que for, ou gráficos, ok? Pronto, eu não quero perder aqui muito tempo, até porque não o tenho, ok? Mas basicamente é possível criar então várias vistas, as várias formas de visualizar a informação, e reparem que eu criei aqui uma vista, que é uma vista sobre a forma de gráfico, é exatamente a mesma informação, mas estou neste momento a ver sob a forma de gráfico, em que tenho aqui os três bancos, neste caso, e, como é que, e a representação gráfica dos movimentos, mas reparem que se eu por acaso agora alterar aqui o filtro e disser que quero ver um filtro geral, reparem que em termos, aquilo que eu estou a dizer é que neste momento eu não quero só ver os bancos de Portugal, quero ver todos os bancos e neste caso estou a ver aqui então a visão a visão de uma forma gráfica de todos os meus bancos. Pronto. Explicando aqui mais ou menos a forma como nós podemos consultar a informação e, portanto, no fundo aqui é imaginarem o quê? Diariamente vocês recebem os extratos de todos os bancos e têm aqui uma área que, no fundo, consegue-vos agregar toda essa informação. Entrando na área da tesouraria previsional, eu não gosto muito do nome de tesouraria provisional, do cash management, ok? Basicamente, uma das coisas fundamentais é poderem reconciliar. E o reconciliar aqui, nós normalmente chamamos de reconciliação financeira, é, no fundo, alterar uma previsão, um cash flow que está no estado previsional para o estado real, ok? E, portanto, essencialmente, nós temos aqui uma área que é a da reconciliação manual, e dentro desta área da reconciliação manual, no fundo, temos então as duas faces da moeda em que podem ser confrontadas, ok? Portanto, por um lado, eu tenho ali a definição da minha conta bancária que pretendo reconciliar, por um lado, tenho todos os meus movimentos do banco, por outro lado, tenho todos os meus movimentos da minha tesouraria e aquilo que passa a ser aqui o objetivo é, no fundo, reconciliarmos tal e qual como se fosse uma reconciliação contabilística, mas neste caso não daquilo que já foi registado na contabilidade, mas sim naquilo que são as nossas previsões. Também aqui nós podemos utilizar filtros e as vistas, tal e qual como nós criámos anteriormente. Eu, por exemplo, criei aqui um filtro, desculpem, uma vista em que me permite visualizar a informação por classificação. Porque é que eu criei esta vista? É, no fundo, para vos dar aqui a noção de que quando vocês fazem, quando alimentam a vossa tesouraria previsional, é possível vocês criarem regras de definição de classificação da tesouraria. Portanto, no fundo, quando há aqui a ligação do RP, em que nós dizemos pega em determinadas faturas e essas faturas vão alimentar a minha tesouraria provisional, eu, para além disso, posso criar regras. Regras essas de classificação. Classificação essa que é completamente customizável e é adaptada à vossa necessidade. E basicamente aquilo que eu fiz foi essa classificação. Existem dois níveis de classificação fundamentais, ou que são editáveis, que no fundo é a classificação por fluxo ou a codificação orçamental. E no fundo eu tenho aqui classificações por tipo de fluxo, isto foi uma forma como outra qualquer, em que eu tenho o que é que foi pago de recursos humanos, de cheques, por transferências, ou seja lá o que for, e depois tenho aqui uma outra área, que é o código orçamental, que no fundo identifica-me o que é vendas nacionais, o que é que são vendas externas, o que é que são fornecedores de matérias-primas, fornecedores gerais, fornecedores diversos, avanças, etc. E, portanto, tudo isto é customizável
e passível de vocês determinarem essas regras e, no fundo, classificarem o vosso cash flow. Pronto. Obviamente que o processo de fazer aqui a reconciliação manual, idealmente, será o mínimo possível. Então, basicamente, aquilo que nós temos é a possibilidade de criar um conjunto de regras que nos possibilitam a reconciliação automática destes movimentos. Esse conjunto de regras é muito avançado relativamente, ou é muito apreciado comparativamente àquilo que são os outros sistemas em termos de regras, nomeadamente temos a possibilidade de fazer reconciliações não só de um para um, como também podemos fazer reconciliações de N para N, ou seja, este valor de transferência que caiu no banco representa este conjunto de 5 ou 6 ou 10 faturas de fornecedores e consigo reconciliar consigo configurar o sistema para que seja possível fazer uma reconciliação de N para N. Posso fazer reconciliações em que utilizo partes da informação, ou seja, eu posso dizer, sempre que aparecer dentro da descrição de um banco a palavra comissões, não interessa aonde, mas onde aparecer a palavra comissões, isto poderá representar uma determinada situação e, portanto, podemos criar aqui regras de reconciliação bastante avançadas. Portanto, no fundo aqui, quero-vos contar aqui uma historinha. Imaginem o seguinte cenário: todos os dias às 7 da manhã é feita a atualização automática dos extratos bancários. Todos os dias às 7h10 é feita a alimentação automática do nosso diário de tesouraria com informação contida nos RPs, nos Excelis, nas várias bases de dados que vocês têm, ok? E todos os dias às 7h15 é feito um processo de reconciliação que é composto por um conjunto de fórmulas que vai fazer então a validação dessa reconciliação. E, portanto, neste momento aquilo que eu vou fazer é correr aqui a reconciliação automática de forma manual, mas que pode ser calendarizada. Isto também foi, no fundo, para vos conseguir mostrar que tinha resultados. E, portanto, neste momento eu vou executar aqui a minha reconciliação manual. Como vos tinha falado, a possibilidade de fazer agendamentos, e posso determinar de quando em quanto tempo é que também é executada. E no final, e após esta reconciliação, vai-me ser dado então o resultado dessa mesma reconciliação. E, portanto, a ideia aqui é o quê? É todos os dias, às 9 da manhã, quando eu entro no trabalho, ou às 8 da manhã, ou à hora que for, um dos princípios que eu tenho de fazer é, no fundo, olhar para a minha reconciliação manual e perceber o que é que não foi reconciliado. No fundo é isso. Após todo este passo já ter sido executado. Pronto, eu só estou aqui a aguardar que ele me dê aqui os resultados para vos passar aqui a mostrar. Pronto, ele vai-me saltar aqui um pop-up a dar aqui instruções da reconciliação. Pronto, em termos da reconciliação, dizer-vos o quê? Em termos de reconciliação, é possível, na parte da tesouraria do cash management, é possível, e também na reconciliação bancária, é possível reconciliar de forma automática, é possível nós configurarmos o sistema para que determinados lançamentos, pelo seu cariz, eu não quero fazer uma reconciliação direta, eu quero fazer uma proposta de reconciliação, de forma a que eu, pessoalmente, possa fazer validação sobre esses mesmos valores. E isto é um princípio que tanto se aplica ao cash management como à reconciliação bancária. Mas também no cash management é possível configurar a aplicação para fazer uma reconciliação por geração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um movimento que eu não registrei porque não é materialmente relevante na minha tesouraria provisional, por exemplo, comissões, mas sempre que ocorrerem, eu quero que, sempre que ele detectar que ocorreu esse movimento, eu quero que ele automaticamente gere-me um lançamento no meu diário de tesouraria classificado sob a forma de comissões e automaticamente faça a reconciliação após a sua geração. Okay? Portanto, isto na reconciliação contabilística não faz sentido, okay? Mas na tesouraria provisional é possível. Portanto, ele já me deu então aqui um resultado em que temos valores reconciliados e valores pré-reconciliados,
e no fundo, se eu fizer aqui drill down e se aceder aos valores reconciliados, ele dá-me aqui então a informação de tudo aquilo que foi reconciliado, em que eu consigo consultar o que é que ele reconciliou. Portanto, hoje, às 11h35, ele fez a reconciliação deste movimento com aquele, e assim sucessivamente. Eu posso não concordar e anular esta reconciliação, mas para além desta reconciliação, ele também me criou reconciliações, pré-reconciliações. E neste caso em concreto, aquilo que eu defini no sistema foi, sempre que é uma reconciliação de ano para ano, eu quero visualizar o que é que estás a fazer. Ou seja, neste caso, eu configurei o sistema para que neste tipo de cenários, que é um exemplo em que reconciliou este bolo do banco com estas 3 faturas, eu quero ser eu a ter a possibilidade de fazer a validação desta reconciliação e dizer se senhor é para reconciliar ou não é para reconciliar. Portanto, eu vou aceitar, mas no fundo aqui o objetivo era 2, no fundo mostrar-vos a possibilidade de configurarmos o sistema para efetuar pré-reconciliações e, por outro lado, também mostrar-vos aqui a possibilidade de reconciliar N para N. Okay? Pronto. Após todo este processo, e imaginem que este processo foi gerado de uma forma automática e, portanto, foi tudo feito antes sequer de vocês acederem ao vosso posto de trabalho, no início quando entram no vosso posto de trabalho, a primeira coisa que têm que fazer é entrar na reconciliação manual e basicamente validar o que é que foi reconciliado e o que é que não foi reconciliado. Okay? Neste momento, onde reparar que é ter muito menos movimentos do que aqueles que tinha anteriormente. Ou seja, tenho aqui meia dúzia de movimentos no banco, meia dúzia de movimentos na nossa área de tesouraria. Já agora eu não vou ter tempo para mostrar a reconciliação bancária, mas os princípios são os mesmos, ok? Pronto. Daqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer coisas tão simples como tudo isto. Tenho aqueles 50 euros, verificar se eu tenho ou não os 50 euros e posso pura e simplesmente arrastar e colocá-la como filtro e rapidamente, sem sequer ter necessidade de digitar, dizer sim senhor, este pica com aquele e agora reconciliar. Ou inclusivamente posso dizer o quê? Isto serviu-me de aprendizagem. Acabei de descobrir que eventualmente o código 62 corresponde a este código de fluxo ou uma outra característica e posso criar uma nova regra e agregar na minha hierarquia de regras mais uma nova regra para que no futuro também esta situação seja reconciliada de forma automática. Portanto, a geração de regras são individualizadas e acumulativas e posso definir a sequência sobre a qual as regras de reconciliação vão ser efetuadas. Também algo que normalmente não é usual se verificar nos vários RPs, ok? Ou então, pura e simplesmente, é algo que eu não quero criar como regra, quero pura e simplesmente validar, e neste momento estou a fazer a reconciliação, ok? Portanto, neste momento já tenho, então, aqui a reconciliação efetuada daqueles 50 euros. Agora tenho aqui um conjunto de outros valores. Estes valores, a regra principal é o quê? Tudo o que está no banco, que já ocorreu, eu tenho que representar a minha tesouraria provisional. E, portanto, se não existir esta representação destes valores na minha tesouraria provisional, aquilo que eu posso fazer é fazer o registro direto na tesouraria provisional. Então agora eu posso fazer uma coisa tão simples como tudo isto, que é dizer que estou a reconciliar um valor que não está picado na parte de baixo e ao reconciliar a aplicação detecta logo que é um movimento de geração. Okay? E esse movimento de geração que vai fazer é o quê? É gerar-me este movimento dentro da tesouraria provisional e, consequentemente, gera-me e reconcilia. Okay? Pronto, tudo este passo que eu vos estou a mostrar de forma manual também pode ser configurada de forma a que seja feito este processo de forma automática. Pronto, eu agora, pura e simplesmente, poderia estar a fazer aqui a classificação deste movimento e poderia dizer isto não é mais do que um pagamento de juros, por exemplo, não interessa, e corresponde dentro do pagamento de juros, por aqui uma coisa qualquer,
e criar e reconciliar, pois convém acertar nas direções. Vamos fazer aqui um recebimento por cheque e um recebimento de vendas nacionais. Pronto, criar e reconciliar, e ele automaticamente gera-me este movimento e reconcilia. Pronto, imaginando então que agora toda esta área está tratada, aquilo que eu tenho de tratar a seguir é a parte que era suposto eu receber, haver uma movimentação monetária no dia de hoje, mas que não ocorreu. Então, se não ocorreu, eu tenho duas decisões para fazer. Ou, pura e simplesmente, não vai ocorrer e é para eliminar, ou então, pura e simplesmente, tenho que chutar para a frente esta previsão para uma outra data. Pronto, e uma forma simples de chutar para a frente é, das duas, uma, posso editar diretamente aqui o movimento, ou então, pura e simplesmente, entrar no diário de tesouraria, por exemplo. Isto há várias formas de o fazer. Aquela que eu mais aprecio é esta, mas é obviamente que é possível de fazer de várias formas. Portanto, neste caso, eu poderia entrar aqui, filtrar aqui por a conta bancária, filtrar aqui pelos movimentos de hoje, filtrar aqui pelo estado aquilo que ainda está em previsão, ok? E tudo aquilo que está em previsão e que é hoje, eu quero pura e simplesmente pegar nestes movimentos e fazer aqui uma alteração em lote e dizer, olha, afinal não ocorreram hoje, provavelmente vão ocorrer amanhã. E, portanto, poderia pura e simplesmente dizer que, afinal, isto vai ocorrer amanhã e, ao guardar, ele faria, então, a alteração automática destes movimentos para o próximo dia, ok? E pronto, e este será, no fundo, o trabalho do tesoureiro diariamente, que é consultar a reconciliação manual, verificar o que é que está por reconciliar e tomar decisões sobre o mesmo. Mediante essas decisões, eu tenho aqui uma área que é o Cash Position Worksheet, que no fundo eu diria que é o meu resultado final desta tesouraria, da tesouraria provisional, em que no fundo permite-nos fazer o quê? Visualizar a minha tesouraria provisional, a minha tesouraria, tanto numa lógica futura como numa lógica passada. Também aqui a possibilidade de nós termos a possibilidade de utilizar tanto filtros como vistas, ok? E neste caso aqui, em concreto, eu estou a utilizar uma vista pela classificação por fluxo, só para os bancos portugueses, e estou a ter uma visualização mensal em que eu posso identificar quais são os meus pagamentos. Isto é um grupo. Dentro dos pagamentos, o que é que são pagamentos a fornecedores? Dentro do que são pagamentos a fornecedores, o que é pagamentos por transferência? E dentro do que é pagamentos por transferência, o que é que está no estado previsto e o que é que está no estado real. No fundo, tudo o que está no estado real já ocorreu, tudo o que está no estado previsto é aquilo que ainda irá ocorrer. Ainda não vos tinha falado de um outro estado que existe, que é o estado confirmado. O estado confirmado não é mais do que uma previsão, tal e qual como previsto. Okay? Há muitos clientes que pura e simplesmente só utilizam estes dois estados, previsão e real, mas há outros clientes que utilizam o estado de previsão e confirmado numa lógica do tipo: a previsão é uma fatura, ok, que não foi paga. A partir do momento em que eu no RP dou a ordem de pagamento, eu quero que automaticamente o sistema altere do estado de previsão para o estado confirmado. O que é o estado confirmado? É uma previsão na mesma, mas eu já tenho a confirmação que ela vai ocorrer. Só estou a aguardar que ela caia no banco. Okay? Pode ser utilizada neste sentido, como pode ser utilizada, por exemplo, que tudo o que sejam encomendas, eu quero que coloquem no estado de previsão a partir do momento em que uma encomenda é transformada em fatura. Então eu quero que ela passe automaticamente para confirmar. Portanto, a forma como eu trabalho ou faço esta gestão é completamente deixada ao critério do cliente. Okay? Portanto, toda a forma como eu agrego também esta informação também é completamente parametrizável. Portanto, eu neste caso estou a utilizar este filtro por mês, mas eu já tenho aqui outros filtros criados em que posso ver, por exemplo, por semana, ok? Em que consigo ver
a minha informação que vai ocorrer em determinados períodos das várias semanas, ou posso ver isto numa lógica do dia, em que neste caso em concreto eu organizei isto de forma a visualizar os vários bancos e também, mais uma vez, as várias posições. Okay? Estes filtros, no fundo, voltando aqui à, à lógica mensal, basicamente os filtros permitem, por exemplo, alterar a vista, identificar qual é que é o tipo de conta. Desculpem, não queria esta, queria mensal, esta, que aquela é só para um banco. Ok? Pronto, filtros, em que eu estou a definir quais são os bancos, as empresas sobre as quais eu estou a consultar esta informação, e posso filtrar por grupo de conta, grupo de empresa, empresa, grupo de banco, banco, etc. Como, para além disso, posso ter aqui várias definições, nomeadamente identificar aqui qual é que é o período entre datas. Esse período pode ser criado sob a forma de variáveis. Por exemplo, se eu entrar aqui no filtro por semana, reparem que no meu caso em concreto, por semana, aquilo que eu defini foi que eu pretendo que a aplicação faça sempre da data X à data Y, em que a data X é o dia atual, current day, menos 30 dias, e a data final é o current day, mas, por exemplo, eu podia simplesmente chegar aqui e dizer que é é o current day menos 15 e é o até mais 15, e ao aplicar passaria a ter aqui uma visão que sempre que entrava a aplicação automaticamente visualizava a data de hoje e automaticamente dava-me a previsão das semanas anteriores como das semanas seguintes, e portanto tendo aqui sempre a tal visão do passado, daquilo que ocorreu versus também aquilo que ocorre no futuro. Pronto, e para além disso, a possibilidade de dizer se quer uma vista clássica ou por saltos, se quer uma vista por semana, por dia, ou o que for, ok? Para além dos filtros, a possibilidade de, mais uma vez aqui, a possibilidade de utilizar vistas. As vistas, no fundo, determina as colunas que eu pretendo ver, e neste caso em concreto eu só vos queria mostrar aqui uma outra vista, que é, em vez de ser por fluxo, que é a tal outra por uma das classificações que posso aplicar, eu ter aqui por orçamento, em que neste caso eu tenho uma visão um bocadinho diferente, que no fundo estou a ter uma visão também ela por mês, ok? Mas neste caso eu tenho as coisas organizadas, isto é completamente editável e vocês poderão alterar e configurável, e neste caso eu apliquei aqui uma regra idêntica ao mapa, à demonstração de fluxo de caixa, mas vocês podem utilizar aquilo que quiserem, em que no fundo defini aqui o que é pagamentos operacionais, o que é pagamentos no orçamento operacionais, o que é financeira, pagamentos financeiros, o que não é, e dentro do que é operacional, o que é ajudas de custo, avanças, cheques, despesas de transporte, etc. E depois, mais uma vez aqui, a mesma lógica em que eu consigo entrar dentro de uma área em concreto e ver então o que é que está no estado de previsão confirmado ao real, não esquecendo que neste caso eu não tenho filtro para nenhuma destas áreas, mas que é passível de eu nos filtros dizer que uma das definições é eu não quero ver todos os estados, eu só quero ver o estado real ou só quero ver o estado previsional. Okay? E pronto, dito isto, e não me querendo alongar muito mais, tendo em conta que já passei um minuto daquilo que era expectável, dizer-vos o quê? A reconciliação bancária, o princípio é exatamente o mesmo, ok? Portanto, é feito temos um conjunto de regras que nos permite fazer a reconciliação, ok? Sendo que, neste caso em concreto, um dos lados da moeda, neste caso, é os movimentos registados na contabilidade, nas contas de disponibilidades. E pronto. Penso que está na altura de fazermos a abertura para as questões e pronto. Tendo em conta que a sessão começou 2 ou 3 minutos mais tarde, eu acho que não me atrasei. Não, estás dentro do tempo, exatamente. Olha, Ricardo, se calhar uma das perguntas pedia-te que respondesses e está relacionada precisamente com o tema da reconciliação bancária. Tem aqui uma questão que diz o seguinte:
já utilizo a reconciliação bancária no meu ERP, em que medida é que o SAP XRT me pode auxiliar? Pronto. O que é que o XRT é melhor do que os outros sistemas, ok? Nesse aspecto. Bem, para já, a grande maioria dos sistemas dos ERPs que existem, em termos de reconciliação, são sempre reconciliações de um para um. Ou seja, não existe aqui a possibilidade de configurar o sistema para que, por exemplo, vou-vos dar um exemplo simples e que se conseguem relacionar garantidamente. Por exemplo, os leasings, em que contabilisticamente eu registro de uma forma e depois o banco umas vezes agrega, outras vezes desagrega, ok? E depois, muitas das vezes, aquilo que acontece é os sistemas não têm a capacidade de fazer a reconciliação automática porque os valores não são exatamente iguais. Nós aqui temos forma de criar regras que conseguem que conseguem validar que determinados movimentos são agrupados e fazer então a reconciliação agrupada. Portanto, uma das coisas, diria eu, fundamentais é a grande versatilidade que nós temos das nossas fórmulas, de relações de N para N, de possibilidades de criar regras que nos permitem usar a totalidade de um determinado campo como forma de regra de reconciliação, como partes do campo, aquilo que eu vos falei há pouco de, por exemplo, simplesmente procurar se no descritivo tem a palavra trans, é o quanto basta para eu poder criar uma regra. A possibilidade de criar regras individualizadas, que também muitos dos sistemas não têm esta possibilidade, ou seja, são criadas regras de uma forma global, ok? E nós temos a possibilidade de dizer, para dar-nos mais trabalho, obviamente, mas esse trabalho também é só feito uma vez, mas nos permite dizer, para este tipo de situação, como é que tu comportas-te? Para este tipo de situação, como é que tu reconcilias? Para este tipo de situação, como é que tu reconcilias? E depois definir uma hierarquia sobre a qual vão ser corridas as várias regras, a sequência dessas regras, sendo possível também acumular novas regras dentro daquilo que já foi sendo construído. Isto acaba por nos dar o quê? Uma capacidade de reconciliação à ordem, obviamente que isto depende de cliente para cliente, uns mais, outros menos, mas segundo aquilo, os nossos estudos, à ordem de 90% dos valores são automaticamente reconciliáveis. Há clientes que esse percentual ainda é maior, há outros clientes que é menor, obviamente que isto depende sempre da complexidade das várias empresas. Mas, para além disto tudo, ainda tem aqui um outro fator que eu penso que também seja relevante, que é o facto de nós termos uma ferramenta que é excelente em confrontação de valores de duas áreas e é completamente independente dos RPs. Então, nós podemos usar, por exemplo, coisas do tipo criar uma sociedade chamada análises, portanto, é uma sociedade fictícia, mas que depois pode, através dos filtros, nós podemos excluir ou não, ok? E dentro dessa sociedade análises, por exemplo, criar contas de análise, em que eu posso, por exemplo, criar uma conta que representa, por exemplo, a circularização de saldos, em que eu depois posso utilizar o nosso sistema para fazer aquilo que, por vezes, vocês fazem, que é a confrontação entre o vosso extrato de um cliente versus a informação que o cliente vos enviou. A mesma lógica diz, por exemplo, vocês têm a contabilidade de gestão e fazem a reconciliação entre os movimentos de baixo valor versus o extrato da via verde. E podem utilizar também, por exemplo, esse sentido. Portanto, no fundo, dá-vos aqui uma outra versatilidade que os RPs acabam por não dar. Bom, eu penso que fui demasiado complexo ou completo na resposta, mas acho que Mas deu para foi perceber claro. as diferenças, sim. Pronto, temos aqui depois outras duas questões, mas que eu posso responder porque acabam por estar relacionadas. Se é preciso ter o SAS X3, o RP da SAS, para ter o XRT, e se há algum tipo de interfaces com o XRT. Portanto, o XRT, como disse o Ricardo, é uma solução standalone, portanto, vocês não têm que ter obrigatoriamente o ERP da SAS. Claro que para nós era mais interessante, mas não é obrigatório. Portanto, vocês podem ter o XRT com qualquer ERP que exista no mercado. Ok? Em relação às interfaces, nós como a Live temos um interface
que ligamos o XRT ao X3. Portanto, aqui não se esqueçam que o objetivo é automatizar os processos e, obviamente, que o interface com o ERP é um ponto fundamental para que os processos fiquem automatizados. Portanto, nós temos esse conector, enviamos informação para o XRT e vamos buscar informação ao XRT, conseguimos fazê-lo, com outros softwares, Microsoft, SAP, Oracle, Primavera, também existem conectores feitos, mas são disponibilizados por parceiros dessas software houses. Portanto, não precisam ter o ERP da SAS, o X3, e há interfaces com praticamente todos os ERPs que estão no mercado. Eu penso que não temos mais questões. Pronto, de qualquer forma, nós iremos entrar em contacto com todos os participantes deste webinar. Como verificaram, a abrangência funcional do produto é muito extensa. Irão existir certamente alguns módulos que farão sentido a uns clientes e outros a outros clientes, e inclusive até módulos que não foram apresentados aqui pelo Ricardo, porque o webinar foi bastante curto. Portanto, nós vamos entrar em contacto com todos vocês para perceber efetivamente que módulos é que poderá fazer sentido apresentar de forma um bocadinho mais detalhada, e depois, nessa altura, terão a oportunidade de tirar todas as questões e dúvidas que possam ter tido. Ricardo, se não tiveres mais nada a acrescentar, se calhar damos aqui então por encerrado o webinar, e mais uma vez agradecer a participação de todos e agradecer a tua apresentação, foi bastante elucidativa das potencialidades do produto. Ok. Obrigado a todos também e pronto, e espero vos rever com que isso provavelmente significa que pretendem ver de uma forma mais aprofundada e, portanto, eu terei todo o prazer em fazer. Ok. E pronto, muito obrigado a todos. Obrigado, com licença.